Olá a todos, sejam muito bem-vindos novamente ao podcast universitário, um podcast sobre a vida universitária por um universitário em pré-reforma. Ora então, começámos no episódio passado sendo um bom universitário com uma introdução introdutória. Falámos o que é que consistiu este podcast, como é que surgiu, como é que iria funcionar ou não, que temas é que poderiam ser abordados. Apresentei-me também um pouco, e o meu background e o que é que eu faço. E agora, queria desde já agradecer ao feedback, a quem deu o feedback. Para já, temos sido bastante bom, quero agradecer a todos. Entretanto, houve alguns upgrades, já para além de página do Instagram, claro que temos no Facebook, e para além de estarmos no Spotify, também este podcast já está disponível no YouTube e já está para aprovação no Apple Podcasts. Portanto, em breve irei partilhar tudo, estejam atentos no Instagram, no Facebook. Eu vou partilhando as novidades e tal como fiz hoje, em que pedi algumas sugestões a vocês sobre o que poderia ou não falar aqui, sobre este tema de hoje. Agradeço a quem respondeu e estejam atentos e vão interagindo para estarmos em sintonia neste podcast, ok? Pronto, agora entrando então neste tema de hoje, que é o impacto do vírus, que é o SARS, qualquer coisa, que eu nem sei de cor essa parte, porque a doença em si que é o Covid-19, qual é o impacto deste vírus ou desta doença na vida universitária? Ora então, sobre isto, experienciei, não é? A minha universidade também foi fechada, tal como todas neste momento. Mas, efetivamente, a minha universidade, que é, como eu falei no episódio anterior, o Instituto Politécnico do Porto, em específico, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão, foi provavelmente a primeira ou das primeiras a fechar, derivado ao surto do Covid-19 ter sido logo o epicentro aqui em Felgueiras. Então, foi logo fechada como prevenção, e bem, e acho que preveniu muitos casos de Covid-19. Mas efetivamente agora já bastantes universidades foram fechando por autonomia, depois foi decretado, e pronto, e acho que estamos a evoluir muito bem. Já há bastantes alunos de várias universidades que eu consegui falar com eles, a ter aulas por virtuais, não é? Seja pelo Zoom, que é uma das aplicações que, por exemplo, na universidade estão a usar, ou seja, por simples Skype. E fiquei bastante surpreendido, principalmente com até escolas primárias e tudo. Os miúdos, obviamente, a adorar toda a situação de coisas novas e a falar com os professores pelo computador, ou seja o que for. Mas mesmo nas universidades, que eu pensei que pudesse haver mais resistência e mais dificuldade, acho que estão a funcionar bem. O pessoal está, claro que o pessoal aproveita logo para jabardar um bocado e tal, com aqueles chats que há, ou o professor não estar a ouvir, ou estarem a falar no chat, mas são coisas normais, acho eu. Mas acho que no geral está a funcionar muito bem. Acho que, sem dúvida, eu sou completamente a favor de aulas virtuais. Acho que nestas situações, então, tenho pena de que isto esteja a evoluir desta forma à força, não é? Derivado da situação do Covid-19, mas acho que é um bom caminho e acho que isto vai permitir que possa, que seja demonstrada de alguma forma a viabilidade desta nova forma de lecionar, por assim dizer. Acho que temos muito por onde evoluir e acho que isto é uma das coisas que o ensino superior e o ensino em geral pode evoluir bastante. Porque há muitas situações, claro que não vamos generalizar, acho que é muito importante as aulas presenciais, sem dúvida nenhuma, e o contacto então pessoal e de sociedade, que às vezes perdemos um pouco com isto das redes sociais, não deve ser descurado de todo, mas sem dúvida que acho que é algo que deve ser pensado e feito, porque lá está, cada um tem a sua vida, as coisas acontecem como estão a acontecer agora, e quanto mais e melhor estivermos preparados para estas situações, só é benéfico para todos. Neste momento até já foi decretado o estado de emergência, à hora que estou a gravar este podcast, 7h30 da tarde.
E sem dúvida que, pronto, já está a entrar numa fase complicada, já temos 600 e tal casos, felizmente, em termos de balanço de recuperados e mortes, estamos na luta, estamos, como falava um colega meu, estamos a ganhar, mas acho que já temos 2 mortes, é algo lamentável para esta situação. Por outro lado, já existe até cidades que estão a decretar agora o estado de emergência, mas já existe uma cidade, por exemplo, como que agora é considerado o verdadeiro epicentro da Covid-19, que é em Ovar, que lá está bastante complicado, há famílias inteiras infectadas. Tudo começou porque efetivamente médicos, enfermeiros lá dos hospitais da zona ficaram infectados e a partir daí espalhou-se bastante, porque eles não tinham conhecimento que tinham o vírus, não é? Então começou-se a espalhar bastante e infelizmente já não a polícia, a GNR, PSP e assim estão nas fronteiras da cidade e não deixam as pessoas entrar, salvo algumas exceções. Pronto, incluindo neste tema, também vos queria falar de algumas coisas, algumas sugestões sobre como é que vocês devem abordar esta nova fase em que efetivamente temos que ficar em casa e por favor fiquem em casa. Claro que efetivamente nós temos que ir ao supermercado, precisamos ir à farmácia, claro, são coisas normais, mas acho que agora então em estado de emergência é que não vamos ter grande hipótese, porque uma das medidas que está a ser mencionada e que já é feito lá fora e que já é feito neste caso em Ovar, é a GNR vai andar a patrulhar as ruas e assim, e pessoas vão aconselhar as pessoas e indicar as pessoas para irem para casa. De qualquer das formas, por favor, fiquem em casa, a sério. É muito importante que consigamos recuperar isto o mais rápido possível. É bom para todos mesmo. Claro que todos somos um bocadinho egoístas, temos que pensar em nós, se não pensarmos em nós, não conseguimos pensar nos outros, mas que sem dúvida nenhuma temos que pensar em nós e nos outros. Portanto, fiquem em casa. Há sempre o que fazer em casa, sempre. Vejam este exemplo. Eu estava ao tempo para criar este podcast, o tema não estava muito claro, mas acabou por ficar e eu andei a adiar, também não é tão fácil, entre aspas, tendo que ir, perde sempre, em termos de deslocações, perde-se bastante tempo, trânsito, cansaço acumulado, acordar mais cedo, esse tipo de coisas. Mas deu-me a minha oportunidade para repensar sobre como é que queria abordar este podcast, como é que eu queria fazer, que temas é que queria abordar, pessoas é que poderia querer convidar, e criei-o, e pronto. Outras coisas, então, algumas sugestões do que vocês podem fazer. Acho que é muito importante, uma das coisas que é muito importante, e que já foi bastante falado por algumas pessoas, mas é muito importante que criem algum tipo de rotina. Porque nos primeiros dias é normal que isto para quem não está a trabalhar, para quem está a trabalhar como eu, efetivamente tem que haver aquela rotina, porque senão então o trabalho não se faz e o trabalho tem que se fazer, tem que se manter a economia a funcionar e para todos os efeitos não nos podemos desleixar de maneira alguma. Senão então, depois até podemos ser despedidos por justa causa, não é? Se vimos para casa e nem sequer trabalhamos, é impensável. Mas para quem não tem que trabalhar, efetivamente, tentem criar uma rotina. Eu não digo para acordarem às 8 da manhã, podem acordar nem que seja às 10 ou às 11. Não há problema nenhum em isso, cada um tem os seus horários. Agora, criem uma rotina, tentem se deitar mais ou menos às mesmas horas, dormir no mínimo de horas na mesma. Um, Dispensem algum tempo para exercício físico. É algo que eu não fazia de todo. Já andava a ponderar há não sei quanto tempo, era até ir para o ginásio, porque pronto, uma pessoa depois começa-se a sentir um pouco, não só como aquelas coisas normais que uma pessoa ganha chamada ou barriga de cerveja, ou seja o que for, não, mas acho que uma pessoa começa a sentir a falta de exercício físico. Porque eu joguei futebol 7 anos e sem dúvida que é um bichinho que nunca não sai de mim, nunca há de sair de mim, acho eu. Mas de qualquer das formas, o exercício físico sempre esteve muito presente na minha vida. E eu descurei-me um bocado nos últimos anos, ia jogando uma futebolada com o pessoal aqui e ali, não sei o quê, mas é algo que nós não devemos descurar de todo. Tentem
Nem que seja 10 minutos por dia. São coisas básicas. Um exemplo básico. Eu sou um bocado, entre aspas, preguiçoso ou malandro e há certas coisas que não custa assim tanto e que podem, pouco a pouco, fazer uma mínima que seja de diferença para exercitar, que é, por exemplo, se têm essa capacidade, se não têm algum tipo de problema, seja de joelhos, de costas, seja o que for, que esteja identificado por um médico, e se estiverem vivendo num prédio, numa casa, tiverem escadas e tiverem elevador, vão de escadas. Acho que é uma coisa mínima, mas que acho que faz a diferença. E eu já comecei a mudar um pouco isso. Mesmo que levamos algumas coisas, claro que se for fundos imundos, não é? Não vamos estar a levar tudo de escadas, mas coisa básica que eu tive que ir levar o lixo e ir às compras. Fui e vim pelas escadas. Opa, são coisas mínimas que eu acho que pouco a pouco fazem a diferença. Mas tentem. Há tantas aplicações, há tantas coisas para fazer um bocadinho que seja de exercício e eu tenho imposto isso um bocadinho em mim nos últimos tempos. Então, agora que estou há uma semana e tal, já fui uma semana e um dia, desde a terça-feira passada que estou a trabalhar de casa e acho que comecei a incutir um bocadinho em mim. Acho que faz bem, faz a diferença. Sente-se ao fim de algum tempo, sente-se a diferença. Outro tipo de coisas, claro, para além de criar a rotina e fazer um exercício nessa rotina, acho que deve-se tirar um tempo, seja para o muito bom que é, não é? O chamado Netflix and Chill. Claro que todos precisamos um pouco disso e agora pôr as séries em dia, pôr os vídeos do YouTube daquele canal, daquela pessoa que a gente gosta muito de ver em dia, claro, sem dúvida nenhuma, acho que é importante também, mas tirem um bocadinho de tempo também para aprender alguma coisa. Eu não digo todos os dias estudar 5 horas ou seja o que for. Claro que depois depende se agora vão ter testes na parte virtual na mesma, se vão ter os testes, trabalhos para entregar, seja o que for. Mas terem um bocadinho de tempo para aprender alguma coisa. Há tanta coisa online. Tanta. Eu acho que todos os dias, se eu procurasse todos os dias, que fosse meia hora, encontrava um novo curso, uma nova, sei lá, uma nova língua, uma nova, no meu caso de informática, uma nova linguagem de programação, seja o que for. Acredito que em qualquer uma das vossas áreas vocês conseguiam aprender todos os dias alguma coisa na internet. Claro que tem que fazer um filtro, porque nem tudo é bom, nem tudo é, como costumo dizer, uma boa aprendizagem. Mas não seja, também podem tirar algumas ilações do que é bom e o que é mau. Mas de qualquer das formas, tentem procurar, há muita coisa. Por exemplo, na minha área existe, sei lá, a Udemy, a Code Academy, tipo, há tanta coisa, tantos cursos, tanta coisa para fazer, é impressionante mesmo. A própria Google tem imensos, um básico que eles têm é o Google Ateliê Digital, um curso básico de marketing digital bastante interessante. Façam. Eu próprio ainda não o acabei, já o comecei, tanto parei um bocado, vou voltar a ele. Acho que é uma coisa bastante importante. Também tenho, já comecei, já fiz, podem fazer, por exemplo, sugiro, se vocês acharem por bem, fazem tipo uma lista. Só num dia, só investigam e fazem tipo uma lista. Ok, gostava de aprender isto, gostava de aprender aquilo, gostava de aprender aquilo outro. Opa, e a partir daí vem, ok, se calhar comece por este. Começam a investigar. Nem seja um bocadinho todos os dias. Acho que faz bem a todos, aprender um bocadinho mais. Até para evoluir em termos de espírito crítico, seja o que for. Vai nos ajudar no dia a dia, no futuro. O mercado de trabalho é bastante importante e é valorizado quando sabemos um pouco disto, um pouco daquilo. Ajuda-nos bastante e depois é valorizado. Mesmo que não vos digam claramente, diretamente, que é valorizado, nota-se depois que é valorizado. Outra coisa, e é uma coisa que eu tenho que melhorar bastante, que eu perdi muito esse ritmo já há bastante tempo, que é ler livros. Eu sei que nem toda a gente gosta de ler livros, eu próprio deixei de gostar de ler livros, mas é algo que nos dá uma certa paz. Hum, é aquele momento, nem que seja aqueles 10 minutinhos em que estamos sossegados, sem dispositivos, sem nada, simplesmente a ler um livro. Sossega a mente, tira-nos um pouco deste mundo que está todo revirado ao contrário, como se costuma dizer. Acho que é bastante importante nós conseguirmos ter um momentinho assim de paz, de sossego. Acho que é bastante importante. E pronto, mais coisas. Acho que sem dúvida então isto está a ter. É um tema. Este tema é atual e foi por isso que eu não quis passar a oportunidade de falar sobre ele agora, derivado da situação em que estamos.
qualquer dúvida, qualquer feedback que queiram dar em relação a isto, estejam à vontade. Já sabem, tem Instagram, Facebook, o próprio YouTube nos comentários, mandar e-mail, já sabem, tem o e-mail universitariopodcast@gmail.com. Estejam à vontade, eu respondo e só tenho a agradecer a quem já deu o feedback. Já falei sobre isso, mas é verdade. Agradecer a quem já deu o feedback e estejam atentos. Não bem muitas novidades. Pronto. Então eu acho que estamos falados por hoje. Agradeço a todos mais uma vez. Espero que tenham gostado do último episódio. Quem não ouviu, ouça. Acho que está engraçado. Quis começar de uma maneira mais descontraída. Agora já falámos um bocadinho mais a sério, de coisas diferentes. Mas não vos digo que lançarei já outro amanhã ou ainda hoje, se vou gravar outro. Vamos ver. Mas eu vou-vos pondo a par nas redes sociais do podcast. Já sabem, podcast universitário, @podcast universitário. E obrigado!